Alô, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aonde nós paramos na última vez que estivemos juntos, foi do capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Hoje nós vamos ler o versículo de número 5, que é uma ligação entre esses versículos do 1 ao 4 e do 6 ao 11. E também nós vamos estar aí meditando então no texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, do 5 até o versículo de número 11, onde diz assim a palavra do Senhor: E tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor Deus, lida foi a Tua palavra, Deus. Agora que o Senhor venha falar nessa noite a nossos corações. Assim eu oro ao Senhor, Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, o tema dessa noite é humilhação do homem e exaltação de Deus. Quando eu vejo esse tema e eu li esses versículos, eu me lembrei do filme de Ben Carson, o filme Mãos Talentosas. Acredito que muitos cristãos já viram esse filme. É uma história real, verídica, de Ben Carson, que era uma criança negra nos Estados Unidos, onde a mãe era pobre, trabalhava de diarista, e ali ele sofria muito com o preconceito, ele sofria muito quando ele não conseguia aprender, e a sua mãe sempre incentivando-o, levando à igreja, e por fim nós sabemos no final da história, Ben Carson, ele vai para a faculdade de medicina e se torna um dos maiores médicos cirurgiões de crânio e também aquelas cirurgias de separação de gêmeos. Então, queridos, nós podemos ver que nesse filme, Ben Carson, não somente ele, como a sua mãe, colocam toda a sua dependência em Deus. Então é por isso que muitas vezes a humilhação do homem, o homem se humilhando para que Deus seja exaltado. E ali nós podemos ver na vida desse homem que Deus ele foi exaltado. Aqui, queridos, como eu já disse no começo, o versículo de número 5, ele é uma ligação entre o versículo 1 e 4, que vai agora, Paulo vai agora fazer um louvor a Deus. Paulo agora aqui seria como um cântico ao Senhor, do versículo 6 ao versículo de número 11. Então, Paulo vai fazer essa ligação da exortação do 1 ao 4 para esse cântico de louvor que vai do 6 até o 11. E aí, o apóstolo Paulo ele vai dizer, aqui tenham o mesmo sentimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, e aí ele vai começar agora a falar acerca de exemplos de humildade, exemplos de humilhação, de humildade. Então, o versículo 6 ao versículo de número 11 vai falar do exemplo de Cristo, que é um hino de adoração da igreja primitiva. Esse hino de adoração ele é dividido em duas partes. Do versículo 6 até o versículo de número 8, ele vai falar acerca da humilhação de Cristo. E do versículo 9 ao versículo 11, ele vai falar da exaltação de Cristo. Então, alguns historiadores eles não sabem dizer se este hino foi composto por Paulo, porém, usa desse cântico para o seu apelo ao cultivo, à espiritualidade aqui e também à humildade, a ter um espírito humilde. Então, nós vamos ver aqui nós vamos dividir esses versículos em duas partes. A primeira parte são acerca da humilhação e a segunda parte acerca da exaltação. Então, nós vamos ver aqui nessa primeira parte
três aspectos que Cristo nos ensina acerca da humilhação, que vai do versículo 6 ao versículo de número 8, que diz: pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o versículo de número 6, ele vai dizer que Jesus, ele não se apegou à sua glória, ou seja, ele não se pegou à forma de ser Deus, ele não se pegou à sua forma, né, perfeita. Então aqui aponta primeiramente para a divindade de Cristo, mostrando que Jesus realmente era Deus, ele era Deus 100%. Então, e ele vai dizer aqui, substituiu, né, forma de Deus, vai mostrar que ele era Deus. E vai dizer aqui também, no versículo de número 6, que é substituindo, ou seja, ele substituiu. Esse verbo quer dizer que Jesus, ele possui a divindade, que ele não renunciou ao se tornar homem. Ou seja, ele simplesmente ali, ele se tornou uma só, tanto homem quanto Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E aqui vai falar também de usurpação, né? Algo desejável, já em posse de uma pessoa. Quando ele vai dizer aqui, olha, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Então essa usurpação é algo desejável que já está em posse da pessoa. Ou seja, Jesus não se apegou de forma egoísta à sua glória. Então, nós podemos aqui observar nesse texto que a maior humilhação de Cristo foi deixar a sua glória, foi deixar a sua divindade e vir para um corpo mortal, ou seja, de servo, de morte. Então essa foi aqui a maior humilhação que Cristo passou, que foi o deixar a sua glória e se fazer como um de nós. Então, o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 8, 9, que Jesus, sendo rico, se fez pobre e em sua pobreza nos tornou ricos. Então, Jesus ganhou o seu senhorio mediante a renúncia. Enquanto nós podemos ver que depois o apóstolo Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado e por um outro homem, né, havia de sair o pecado. Aqui nós podemos ver que enquanto Adão ele perdeu o seu senhorio ao desobedecer a Deus, Cristo ele ganhou o senhorio por obedecer a Deus. Ou seja, o texto diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, o que nós podemos aprender um pouco isso? Nós temos que seguir o exemplo de Cristo na humilhação. E muitas vezes nós confundimos humildade com pobreza, com falta de recursos, e muitas vezes não é. Nós temos muitas pessoas que muitas vezes não têm posses, não têm nada e são muito mais arrogantes de pessoas que são médicos, doutores e etc, etc. Nós conhecemos muito disso. Então, enquanto assim, muitas vezes você dá um cargo ou alguma coisa ou um poder e as pessoas elas se perdem. Então, a humildade ela não tem nada a ver com situação, com situação financeira e etc. Então, para quem não gosta de se humilhar, nós temos que saber que o nosso Salvador, ele se humilhou por mim e por você. Ele abriu mão por mim e também por você. E no versículo de número 7 vai dizer que ele antes a si mesmo se esvaziou. Antes a si mesmo ele se esvaziou. Então, ou seja, não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Eu sempre pergunto aqui na congregação, quem andou por cima das águas? Foi o Jesus homem ou Jesus Deus? E a resposta correta é Jesus. Ele não se dividiu, ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Então, nós podemos ver aqui que os verbos que vão seguir aqui à frente, depois desse aqui, é
o seguinte, ele vai dizer aqui assim, substituindo em forma, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo, olha só, assumindo, ou seja, Cristo fez isso voluntariamente, ou seja, o privar de sua glória foi voluntário, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, ou seja, ele fez por nós, ele quis fazer, ele não foi obrigado a fazer, ele não foi enviado a fazer, ele fez porque ele quis, ele assumiu isso para ele, tornando-se, ou seja, ele decidiu privar-se de sua glória. E aí vai continuar aqui o versículo, que vai dizer, tornando-se em semelhança de homens, tornando-se em semelhança de homens, ou seja, não era só aparência, ele era 100% homem, apesar de muitas outras religiões, né, dizer isso ao contrário, dizer que ou que ele não era Deus, ou que ele era somente Deus. Então eles dividem isso, né? Algumas religiões acham que Jesus era 100% Deus e somente Deus, que não havia de nada de humano nele. E outras religiões dizem que ele era somente humano, que não havia nenhuma divindade nele. E nós podemos ver aqui nesse texto que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Porque senão não haveria assim o porquê, né, da nossa devoção a Cristo. Se ele não tivesse sentido na carne tudo aquilo que nós também passamos e sentimos. E aí ele vai dizer aqui, reconhecido, né? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, ou seja, verdadeiramente humano, porém sem pecados. Ok, queridos? Então, o que nós podemos aprender aqui desse versículo? Que Paulo ele queria passar para a igreja era que se humilhar e deixar o seu eu de lado, abandonar o seu egocentrismo, assumir o nosso compromisso com Cristo, nos tornando semelhante a Ele, nos colocando como servos e reconhecer que somos miseráveis pecadores. É isso o que o apóstolo Paulo está querendo passar para a igreja, que nós temos que reconhecer essas coisas, quem somos, da onde viemos e quem nos salvou e quem nos colocou nessa posição. O versículo de número 8, o apóstolo vai dizer, a si mesmo se humilhou, né? Aqui, a parte aqui de humilhação é igual a obediência, ou seja, não foi só a manjedoura e o túmulo, Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. A submissão à vontade do Pai é mais significativo do que qualquer outra coisa. Então, o ponto crucial aqui é que ter sofrido a morte mais dolorosa de todas as mortes e a mais vergonhosa de todas elas. Isso por amor a mim e por amor a você. Então, a morte de cruz para os judeus era algo de maldição. Ali tipificava que era uma pessoa maldita, uma pessoa, né? E Isaías vai dizer isso, que ele se fez maldito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, os judeus, para eles, isso era maldição. Para os romanos, cruz em latim era um palavrão, era algo de obscenidade. Os romanos não pronunciavam nem esta palavra, porque era algo obsceno. Era tipo nos nossos dias de hoje falar um palavrão. Então Cristo, ele se submeteu a todas essas coisas, ele se submeteu a toda essa humilhação para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E aí nos fica a pergunta, será que nós temos nos humilhado a Cristo? Será que nós estamos com o coração humilde? Será que nós temos isso de nos curvar e não pensar somente em nosso eu? Então fica a pergunta para nós. Então agora, desses versículos aqui que falam da humilhação, eu gostaria de ver agora a segunda parte, que são dois aspectos da exaltação de Cristo, que é do versículo 9, que vai do versículo 9 até o versículo de número 11. Então, no versículo de número 9, o apóstolo Paulo vai dizer, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo o nome. Então,
pelo que também Deus, ou seja, o ato do Pai é uma resposta à obediência do Filho, ou seja, o exaltou sobremaneira. Então aqui, o primeiro aspecto da exaltação é que quem exalta é Deus. O exaltou quer dizer que Cristo tomou de volta o seu lugar de glória. E essa glória que ele tomou de volta é porque ele renunciou voluntariamente ao se tornar homem, ou seja, pela sua humilhação, Deus o exaltou. Então, exaltado em um nome que ficou acima de todos os nomes. Jesus Cristo está acima do nome de todos os nomes que existiu por essa face da terra. Ele foi o nome que dividiu o mundo em antes dele e depois dele. Então Deus aqui o exaltou sobremaneira. Exaltou sobremaneira. Então, queridos, o que nós podemos aprender com isso, amados e amadas do Senhor? Não se preocupe se hoje você está sendo humilhado, pois um dia Deus irá te exaltar. Cristo foi humilhado, ele foi castigado, ele foi ali, passou por várias humilhações, mas Deus o exaltou. E ele também irá exaltar a todos aqueles que servem ao Senhor. Por isso, o próprio Senhor Jesus diz: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então não se preocupe se você está sendo humilhado pelo mundo, pelo homem. Creia que Deus irá exaltar. O que você deseja? E aí fica a pergunta para nós, acerca de quando olhamos esse texto. A exaltação, o que nós vamos buscar aqui nesse mundo? A exaltação do homem e a humilhação de Deus, ou a humilhação do homem e a exaltação de Deus? O que nós temos buscado para a nossa vida? Você não gosta de ser humilhado pelos homens? Quer sempre se exaltar? Será humilhado por Deus. Mas se você é humilde e se humilha perante os homens, Deus irá te exaltar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Filipos. Do versículo 10 ao versículo de número 11, aqui ele vai dizer que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Somente pelo nome de Jesus. O que Paulo quis dizer aqui? É que devemos render toda a adoração a Jesus e aclamá-lo Senhor de nossas vidas. E ele vai dizer aqui, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, os seres celestiais, Jesus foi exaltado perante os seres celestiais. Na terra, perante os seres humanos, e debaixo da terra, os demônios, ou seja, todo ser, toda criatura, tudo que foi criado, quer dizer que aqui que todas as coisas criadas irão se curvar a Jesus. Até mesmo a natureza, tudo que foi criado por Deus, irá se curvar a Jesus. Então, queridos, o versículo de número 11 diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse. A ação aqui é acompanhada de dobrar o joelho. Aqui eu lendo aqui esse texto, eu fui buscar algo que eu fiquei surpreendido. Então, eu tenho um escritor, missionário que faz missões pelo mundo, que é conhecido de toda a nossa igreja, Ronaldo Lidório. Ele escreve aqui num livro, ele tira esse dado de algum outro livro, que agora eu não me lembro qual, dizendo que se todos os crentes que existem na face da terra, se todos os crentes eles pregassem para todas as pessoas da sua família, das pessoas que falam a sua língua, a sua etnia, se ela pregasse para todos os seus, por exemplo, se um crente brasileiro pregasse para todos os brasileiros, de língua portuguesa e etc, etc, mesmo assim, existiria ainda 2 bilhões de pessoas que nunca ainda iriam ter ouvido de Cristo. Ou seja, nós estamos muito longe de alcançar ainda esse dado, de que existem muitas etnias, muitas línguas, muitos povos, muitas nações que ainda não
ouviram falar aqui do Senhor Jesus. E ele vai dizer: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, Jesus Cristo, ele é o Senhor. E o nome da sua encarnação aqui na terra como homem é a palavra salvação, Jesus, Yeshua, como Josué, né? Então enfatiza a sua humildade. Cristo é o título da sua tarefa humana, ou seja, salvar o homem, a salvação para o homem, como o Messias e o Rei de Israel, e para a glória de Deus Pai. Então, tanto Cristo quanto o Pai podem receber adoração. O ato de adorar ao Filho glorifica também ao Pai. Então, queridos, o que nós podemos aprender dessa parte da exaltação, né? Somente Jesus é digno de ser adorado. Os nossos bens, filhos, família, o nosso ego, tudo isso é secundário. Tudo isso é passageiro. Aqui nesse mundo, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Jesus, para que o nome do Pai seja também exaltado. Então, querido, você crê em Jesus Cristo? A Bíblia diz que você faz bem, porque até os demônios creem e temem. Mas há uma diferença de crer e adorar. Se você somente crê ou você também adora? Porque quem adora, ele se humilha, obedece, e ele também será exaltado. Então há essa grande diferença, queridos, que nós possamos entender isso, que estamos aqui não somente para crer em Jesus Cristo, mas nós temos que crer que Ele existe, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem, mas nós temos que adorá-lo, ou seja, viver conforme aquilo que nós cremos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te adoramos, ó Deus, te agradecemos. Ó Deus, adoramos o teu santo nome na beleza da tua santidade. E queremos te agradecer, ó Deus, porque mesmo um Deus santo, um Deus, ó Deus, que é irrepreensível, mas o Senhor abriu mão da sua glória para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Muito obrigado, Deus, por tudo isso que o Senhor fez por nós, ali na cruz do Calvário. E que este louvor de adoração e exaltação ao Senhor, que o Senhor possa receber no trono da tua glória, abençoando a todos aqui que estamos ouvindo esta palavra. Assim, ó Deus, eu peço ao Senhor que nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos.